Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho nesse módulo especificamente, né? Vamos falar um pouquinho sobre redes neurais, tá? Então vamos lá. Inicialmente vamos falar o que é o neurônio biológico, tá? O neurônio biológico, ele possui esse formato aqui, tá? Nessa região aqui é que é onde acontecem as conexões com outros neurônios, que acontece a sinapse, tá? Ou seja, que o outro neurônio passa as informações, né? Lá nas saídas de outro neurônio que estão conectando com esse aqui. Essas informações aqui passam pelos dendritos, entram no corpo celular, aqui no núcleo, é feito o processamento e é encaminhado para o axônio, e aí vão aqui nas ramificações terminais do axônio e vão passar as informações para outro neurônio. É assim que acontece no processamento do neurônio biológico, né, o que temos no nosso cérebro. E aí no neurônio matemático, há uma representação simplificada do mesmo. Então aqui tu tem a sinapse, ou seja, que une as informações, né, que um outro neurônio passou para esse. Né, aqui vai ser a junção, como é que acontece aqui, né, como se fosse a união desse aqui com esse aqui. Ali acontece a sinapse. Aqui acontece todo o processamento nessa parte de soma e nessa função de ativação. E aqui são as saídas que vão para outro neurônio, tá? Tem esse site aqui, que ali você consegue encontrar várias formas de neurônios, tá? Desde as mais simples até as mais complexas, ok? E você consegue também, né, The Neural Network Zoo. Então aqui, ó, desde o mais simples, que é esse Perceptron, até os neurônios mais complexos. E aqui embaixo você consegue encontrar também artigos científicos sobre os neurônios. Então é bem interessante caso você queira se aprofundar mais nisso. O neurônio matemático é um modelo simplificado do neurônio biológico, tá? Então a gente pode perceber aqui que ele tem esse sentido mesmo, né? Uma rede neural é um mecanismo de aprendizado de máquina, tá? Machine Learning, muito poderoso, que imita basicamente como um cérebro humano aprende. Então é realmente o aprendizado humano. Busca-se que as redes neurais funcionem como tarefas complicadas, como traduções de idiomas, processamento de linguagem natural e classificações de imagens, visão computacional. Esse processamento de linguagem natural é uma Alexa, uma Siri da Apple, tá? Elas transformam um áudio, né, em texto, beleza? E essa aqui, classificações de imagem de visão computacional, é como se fosse uma leitura da tua face e reconhecimento facial, né? Como é que funcionam as redes neurais? Ao invés de um programador humano ter que extrair os dados necessitados e fazer uma máquina reconhecê-los dentro de um padrão programado, as próprias máquinas fazem isso por conta própria, usando as redes neurais. Elas são capazes de recolher os dados, aprender com eles e fornecer respostas. As redes neurais usam a inteligência artificial para processar e entender informações. Uma rede neural pode ter dezenas de milhões de neurônios artificiais, que ficam dispostos em camadas. São várias camadas, então, né? Tem uma camada, duas camadas, né? Depois a gente consegue dar uma olhadinha. Deixa eu ver se aqui tem. Ó, aqui seria uma camada, segunda camada. Então, várias camadas, né? Então, aqui tem mais neurônios aqui. As informações do mundo exterior chegam na primeira camada, tá? Como se fosse nessa primeira camada aqui, conhecida como camada de entrada. Essas informações vão passando para uma ou mais outras camadas conectadas entre si. Cada camada procura transformar a informação recebida em algo que a unidade final, chamada de unidade de saída, possa compreender e utilizar. Então o final é o que você precisa, né? Que ele faz todo o processamento e no final ele dá o retorno. Aplicações da rede neural: calcular e prever resultados, melhorar os processos em tempo real, realizar atividades por comando de voz, isso é muito interessante,
Realizar atividades por reconhecimento de imagens, tá? Essas são algumas das aplicações. Redes neurais e machine learning. O conceito de machine learning trata exatamente do aprendizado das máquinas de maneira autônoma, possibilitado pelas redes neurais artificiais. Quando as máquinas são expostas ao ambiente com dados e conseguem coletá-los, entender padrões e aprender com eles, temos o chamado machine learning. Então, a gente conseguir coletar, entender os padrões e aprender com eles, isso é machine learning, tá bom? É o aprendizado de máquina. O machine learning ganha cada vez mais espaço na indústria porque ajuda a gerar conclusões e insights muito valiosos. Com análise em tempo real de um volume de dados muito grande, uma fábrica com machine learning tem uma grande vantagem competitiva em relação a outras. Aqui que é o machine learning, tá? Você vai ter o input, né, a entrada dos dados. Aí aqui tu vai fazer a extração, tá bom? Tu vai fazer a classificação e tu dá a saída, beleza? Isso querendo ou não é uma rede neural, beleza? Aqui no Deep Learning tem uma pequena diferença. Tu faz o input, a própria rede neural já faz essa extração, né? E já dá o resultado. Então aqui ó, a gente tem redes neurais, só que aqui por que é Deep Learning? Redes neurais mais profundas. A gente tem neurônios, camadas de neurônios escondidas aqui. O que é essa Feature Extraction? Por exemplo, você tem que colocar no Machine Learning aqui, você vai ter que cadastrar o carro aqui, né? A informação, e aí ele vai fazer a classificação em vez de dizer se é o carro. Você vai cadastrar as características, por exemplo, aqui. Aqui não. Aqui ele já vai fazer uma análise disso aqui sem você, porque você já programou para fazer isso aqui. Basicamente isso aí. Aqui tu só programou para ele fazer a classificação. Aqui já está programado para... Você vai ter que inserir manualmente, por exemplo, e ele fazer a classificação. Aqui não, já está colocado no próprio programa. Então por isso que aqui é Deep Learning. É redes neurais mais profundas. Redes neurais Deep Learning, tá? Uma continuidade que a gente já estava falando aqui em cima. O Deep Learning é uma aprendizagem de padrões bastante complexos que as redes neurais possibilitam a uma máquina. Essa aprendizagem é autônoma e se aproxima do padrão dos processos do cérebro humano. Aqui entra a aprendizagem do conhecimento de voz, imagens, fotos e pessoas, por exemplo. Então, o conjunto de redes neurais artificiais profundas possui as camadas ocultas. Então, aqui a gente tem as camadas ocultas, ó, Hidden Neurons. Aqui, bem simples, tá? Bem simples, uma imagem bem simples para entender. Aqui tu tá fazendo Deep Learning, por quê? Então, o que acontece? Ele está fazendo a leitura dessa imagem aqui do gato, mas o que o computador vê? O computador vê números, tá? E com esses números ele consegue classificar, tá? Então o que ele é? Ele faz essa Feature Extraction, tirando as informações e passando em número. E aí para fazer a classificação, ele já está fazendo aqui a classificação, ó. E já está dizendo que é 80% 2% de cachorro. Gato, desculpa, de gato. Beleza? Espero que tenha entendido e gostado dessa aula. Valeu!